Você sabia que dá para fazer um loop em JavaScript sem usar for nem while, usando só função? Então assista esse vídeo. Alô, alô pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do TechNoise. Vou fazer um vídeo bem rapidinho agora, ensinando vocês a fazer um loop sem for, sem while. Então a gente quer fazer, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente vai fazer um for, quer fazer um loop, eu quero imprimir, por exemplo, tem um número, quero imprimir esse número de 1 a 10. Então eu tenho, normalmente no JavaScript a gente usa isso aqui, Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra. Então eu tenho um número n, começa com 1, enquanto n for menor do que 10, eu printo ele, e aí eu somo 1, aí se eu rodar esse código, ele vai fazer esse aqui, Uma outra implementação bem comum é um for, let n igual a 0, n menor do que 10, n igual a 1, n menor que 10, n mais, e a gente faz aqui o console.log n, assim, Essa é uma outra versão, desse algoritmo. Então agora eu vou ensinar um jeito de você fazer esse loop, de você fazer essa iteração por um número que vai somando, vai incrementando, sem usar o for, sem usar o while. E por que isso é legal? Porque a ideia é que quando você usa o for ou usa o while, você está criando um estado. E esse estado, ele pode causar um bug no seu código, Imagina que, por exemplo, eu tivesse no meio desse for aqui, e aqui eu colocasse assim, n igual a 5 por algum motivo, e rodasse esse código. O que acontece? Ele vai ficar travado aqui, ó. Olha só, olha o bug que eu causei. Se eu alterei o valor do n no meio dessa brincadeira aqui, o que acontece é que ele nunca mais vai sair dessa situação, porque dentro do loop eu estou alterando o valor. Então isso aqui é muito ruim quando eu estou usando estado. O n é uma variável e ela fica mudando de estado. Então eu vou ensinar para vocês um jeito de fazer esse loop sem usar o for e sem usar o while. Como é que faz isso? E isso tem muito a ver com programação funcional. Então, como seria isso? A gente vai usar a recursão. Então eu vou criar aqui vou chamar essa função de print, Vou chamar de print, Então vamos supor que antes estava assim, Então minha função print, function print, ela era isso aqui, Era desse jeito aqui. Eu chamava o print e ele imprimia os números. Agora eu vou comentar isso aqui porque eu não quero mais desse jeito. Eu vou usar um outro print e eu vou fazer assim, eu vou passar um número para ser impresso. E aí o que eu faço? Sempre a base da recursão. Verifico se o número for menor do que 10 ou maior ou igual a 10, na verdade, eu retorno. Ou seja, eu não quero fazer nada depois que ele for maior ou igual a 10. Na verdade, maior do que 10, Se for maior do que 10, eu retorno. Se não, eu faço um console.log do n, e aí eu chamo a função passando o n mais 1. Muito bem. Então, quando eu chamar o print passando 1, o que vai acontecer? Deixa eu dar uma limpada aqui. Tá rodando. Opa, acho que eu cometi algum erro. Deixa eu ver. Ah, não. Tava travando aqui. Rodei. Agora foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e parou. Então, o print 1, o que ele faz? Ele imprime o 1 e chama o print 2. Aí o print 2 imprime o 2 e chama o print 3. E assim por diante. Então, veja que bonita essa implementação. Ela não tem mais aquele conceito de você ter alguma coisa que fica mudando uma variável, de estado, Então, isso garante, que eu não tenho nenhuma alteração de variável ao longo do meu loop, Vou dar mais um exemplo aqui. Vamos supor que quisesse construir um array que fosse de 1, até 10. Então eu venho aqui, o jeito tradicional seria o seguinte, vou chamar de array aqui, que recebe um número, e aí eu vou fazer assim, era um for, let i igual a 0,
i menor que n, i mais mais, e aí eu faço result, começa com um array vazio, então tá aqui o meu estado sendo guardado, né? E aí eu vou fazer result.push, passando i, e aí eu retorno result. Então essa é a implementação. Então se eu fizer array, sei lá, 10, ele vai me retornar um array com 10 elementos, de 0 a 9, né, na verdade. Começa com 0, posso fazer assim, começa com 1 e termina no menor igual, porque aí ele faz de 1 a 10 em vez de 0 a 9. Né? Então esse é o jeito procedural de fazer um array de 1 a 10. E aí, como seria essa versão recursiva, sem usar o for, sem usar o while? Então vamos fazer a versão recursiva desse algoritmo. Vou comentar essa aqui. Vou fazer de novo um function array n. Então, o que é a base da recursão? A base da recursão é, bom, se o n for 0, né? Então, se o n for igual a 0, ou seja, se eu pedir um array com 0 elementos, ele vai me retornar vazio, um array vazio, certo? Se não, eu vou pegar um array e vou retornar o array de n-1 concatenado com um arrayzinho que seria o array com o próprio n. Ou seja, eu tenho um array de todos os números que vêm antes do n e depois eu concateno o próprio n no final, né? Então, olha que bonito. De uma vez. Então, né, a definição de array, você vê que não tem nenhum for, não tem nenhum while, e essa é uma definição recursiva. O que é o array? O array ele é vazio quando é 0, e ele é o array do número -1 concatenado com um arrayzinho só com um número. Então, é assim a implementação recursiva. Você vê que mesmo o JavaScript não sendo uma linguagem totalmente funcional, você pode aplicar vários conceitos de programação funcional, né, para deixar o seu código menos suscetível a bugs. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aí exemplos que vocês gostariam de saber. Se tem algum exemplo que você usa o for que não daria para fazer uma implementação recursiva, manda aí. E aí a gente tenta transformar esse código recursivo, esse código iterativo, num código recursivo. Tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.